Graça e paz, meus amados irmãos. Mais um domingo, dia 19 de julho, e mais uma vez o Mestre nos chama Vencear. Estamos aqui mais uma vez, né, irmãos, para estar incentivando os irmãos que estão em casa, né, que não estão reunindo ainda para estar partindo pão nas suas casas ainda. Nós já tomamos a reunião, já começamos a reunir de novo com alguns irmãos, não todos, mas uma parte dos irmãos aqui na localidade do Campinho. Mas continuamos fazendo esses vídeos, né, para os irmãos que ainda estão em casa. Incentivamos também os irmãos a estar partindo pão nas suas casas mesmo. Aí vamos dar continuidade, né, ao assunto que a gente vem falando, né, nesse período. O Senhor tem nos dado essa direção, né, de estar compartilhando com os irmãos o assunto da renovação, né, estamos entrando na renovação e transformação. Vamos falar um pouco hoje, né, da circulação de Deus no interior do homem, né, dessa obra de Deus em nós, que é a obra de Deus dentro do homem. A obra de Deus no espírito do homem, quando nós cremos, né, que o Senhor ele veio habitar no nosso espírito, né, que é a regeneração, é o novo nascimento do homem. Fomos nascidos de Deus, não aquele nascimento natural, né, nascido do homem e da mulher, mas um novo nascimento, que é um nascimento que é vindo do próprio Deus, né? É o nascimento do nosso espírito, quando Deus ele vem habitar em nós. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele vem habitar no nosso espírito, né? Então esse é o novo nascimento. É a regeneração do nosso espírito que nós recebemos. É o dom gratuito de Deus. Quando nós cremos no Senhor, nós somos selados com o Espírito Santo, habitando no nosso espírito, né? Então a gente vai falar um pouco estamos avançando para a renovação e para a transformação, né? Que é justamente a circulação de Deus dentro do homem. Então a gente começa lá fazendo uma recapitulação naquele texto lá de Salmos 51, né? Vamos lá, Salmos 51. Salmo 51, só o versículo 10. Hoje somente o versículo 10. Que a gente já falou da regeneração do espírito, né? Avançamos bem nesse assunto. Então hoje a gente está avançando para a fonte da renovação, né? A renovação ela começa no espírito do homem regenerado. Então a renovação ela tem como base a regeneração. Entende? Não tem como ser renovado sem ser regenerado no espírito. Então, a base da renovação, para que haja o circular de Deus dentro do homem e haja renovação, né? O homem ele tem que nascer de novo, tem que ser nascido do Espírito, ele tem que crer em Cristo, na obra de Deus, no que o Senhor fez, né? Ele tem que crer que ele é um pecador e que ele necessita de um Salvador. Ele tem que crer que o Senhor morreu por ele, pelos pecados dele, né? Tem que crer na obra da cruz, né? No Senhor, na divindade do Senhor, na humanidade do Senhor, né? E quando o homem crê, né, no Senhor, ele é selado pelo Espírito, ele nasce de novo no Espírito. É a salvação jurídica, né? Mas Deus não quer somente salvar o homem juridicamente. Deus quer salvar espírito, alma e corpo. Então agora essa salvação no espírito, esse Deus agora que veio habitar no nosso espírito, ele começa a se mover dentro do homem. E ele quer avançar, fluir, né, como rio de águas vivas, fluir do nosso espírito para a nossa alma, né? E ele começa, né, essa obra de Deus dentro do homem. Ele começa, primeiro aspecto que o Espírito avança na alma do homem é no entendimento, é na mente do homem, né? Então vamos ver primeiramente que a fonte
da renovação, que é a nova vida do homem, a vida de ressurreição, é a vida de Cristo mesmo em nós, ela tem origem no nosso espírito, né? Então aqui 51, Salmo 51, 10, Davi falando, cria em mim, ou seja, cria, esse em mim é na minha alma, ó Deus, um coração puro. O coração ele está no âmbito também da alma, de entendimento, né? Da vida de Deus na alma, né? No coração de onde procede a vida do homem. Então, cria em mim, ou seja, na minha alma, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, a gente vê aqui que a origem da renovação, ela começa no espírito do homem e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, essa renovação, que é a nova vida, ela tem origem no espírito do homem regenerado, né? Só que não é o espírito do homem puro, né? É o espírito do homem com o óleo da santa unção. É o espírito do homem com o Espírito Santo, unido ao Espírito Santo de Deus, com todas as provisões que Cristo conquistou na cruz para nós, para cada um de nós, né? Acho que tudo, tem até um louvor que diz, né, que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tem um louvor que fala assim, né? Então, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas essa herança, todas essas provisões que Jesus conquistou na cruz por nós alcançamos ela por intermédio do Espírito Santo no nosso espírito. Então, quer dizer, não é essa renovação, ela começa no espírito do homem, tem início lá, mas não no espírito do homem natural, puro, mas esse espírito do homem unido ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, e esse Espírito Santo com todas as bênçãos espirituais, com tudo que Jesus conquistou na cruz, né? Com todos aqueles elementos da salvação que o Senhor conseguiu para nós. Então, renova dentro de mim um espírito inabalável, a renovação, dando início no espírito. Mas agora, essa renovação ela vai avançar para a nossa alma, para ganhar a nossa alma. E ela começa a fazer isso pelo nosso entendimento. Eu queria estar lendo com os irmãos lá, Efésios, livro de Efésios 4. Efésios 4, a partir do versículo 22, que a gente vai falar agora desse fluir de Deus, dessa circulação de Deus dentro do homem. Ela começa pelo entendimento, aonde nós colocamos a nossa mente. Se a gente coloca a nossa mente na carne, né? Se nós temos a nossa fonte, a nossa carne, e a nossa mente ela segue a nossa carne, a gente vai caminhar e vai avançar segundo a nossa carne, a nossa carnalidade, e essa carnalidade ela vai gerar na nossa vida morte, né? Que é uma lei do pecado e da morte, que fala lá Romanos, né? Mas quando a gente está com a nossa mente no espírito, né, colocada no espírito, pensando nas coisas do alto, né, considerando as coisas do alto, considerando o que o Senhor fez por nós, as obras de Deus, considerando Cristo, né, pensando nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra, o Espírito ele começa a gerar a vida de Deus na nossa mente, né? Então nós começamos a ganhar a mente de Cristo, né? Vamos ver isso aqui, a partir do 22. No sentido, Efésios 4, a partir do 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, da forma que nós vivíamos. Que trato passado é esse aqui? É quando nós vivíamos com a nossa mente na carne, vivíamos uma vida natural, seguindo o nosso próprio entendimento, a nossa própria vontade. Vós despojeis do velho homem. Agora o nosso homem foi crucificado com Cristo, houve uma obra na cruz e agora nosso homem foi crucificado. Então ele fala, vós despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano,
e vos renoveis, olha só a renovação, renoveis no espírito, a renovação ela tendo início no espírito do homem, mas não o espírito do homem puro, o espírito do homem unido ao Espírito Santo de Deus, né? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então agora o Espírito Santo ele vai alcançando o nosso entendimento, né? Ele começa a avançar para o entendimento do homem. E vos revistais do novo homem. Aí você começa a ser revestido de Cristo. O novo homem, ele é Cristo, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, né? Então agora quando a mente é posta no Espírito, né? A sua mente ela é renovada no Espírito do vosso entendimento. Então essa aqui é uma mente colocada no Espírito, uma mente que caminha e avança no Espírito, né? E não na carne, colocando a mente na carne, nas coisas carnais. Agora, aqui nesse texto mesmo, a gente tem um exemplo de como se anda, né, naturalmente. O homem natural, ainda não estamos nem falando de pecado, né, mas estamos falando de uma vida natural, do homem natural que não considera as coisas de Deus, vive a sua própria vida, ao seu bel prazer, né? E está aqui no texto mesmo, a partir do 17, olha só o que fala, para a gente ver como é que começa pela mente, né, tendo a fonte na nossa carne. Olha só, versículo 17, desse mesmo texto de Efésios 4. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Olha agora como é que andam os gentios. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, é assim que andam os gentios, na vaidade do seu próprio pensamento, né? Então, esse é o trato passado que está falando aqui, ó, no 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, é esse trato passado, a vida que é natural, que andava com a mente na carne, né? Como diz aqui no versículo 17, né? Andam os gentios na vaidade do seu próprio pensamento. A vaidade do seu próprio pensamento é o pensamento, a mente posta na carne. A mente ela é guiada, né, pela vontade da carne natural. 18. Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus. Então quer dizer que você ser alheio à vida de Deus é você ter o entendimento obscurecido, porque a vida de Deus ela é a luz para o nosso entendimento. A vida de Deus, ela ilumina o nosso entendimento. A vida de Deus, ela é luz para nós, né? Então, e a vida de Deus, né? Ela é vida para nós também. Então, essa aqui é a vida do homem natural que tem a sua mente, né, direcionada pela carne. É uma vida que ela que o homem anda, né, segundo os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento. Olha, se a gente vê que está na esfera de pensamento e entendimento, né? Mas quando você está colocando a sua mente no espírito, você começa a circulação de Deus no homem. O Espírito de Deus ele começa a circular no homem, avançando para a mente. Você começa a ser renovado, né, 22. Renoveis no espírito do vosso entendimento. Você começa a ter a mente, né, posta no Senhor, nas coisas do Senhor mesmo. Queria ler um texto de João 1, Evangelho de João. Evangelho de João, para a gente ver que a vida de Deus ela é luz. Evangelho de João 1,4, se eu não me engano, é 1,4. Evangelho de João
1:4, é isso mesmo. A vida, desculpa, a vida estava nele, ou seja, em Cristo. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Então, essa vida aqui que está falando que estava nele é a vida de Deus mesmo, a vida eterna, a vida incriada, não é uma vida natural, né? E essa vida eterna, essa vida de Deus estava nele, em Cristo. E a vida era a luz dos homens. Então, a vida de Deus ela é luz para os homens, para esse pensamento obscurecido, para esse entendimento, né, alheio da vida de Deus. Então, essa vida de Deus ela é luz para o nosso entendimento. E essa vida agora ela está no nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus, né, que trouxe essa vida para o nosso espírito e agora ela quer avançar para a nossa mente. Porque da forma que nós pensamos, assim nós sentimos também, né? Nós pensamos de uma forma e conforme nós pensamos, nós vamos nos relacionando com o mundo e com as circunstâncias que acontecem no mundo e com esse pensamento que nós temos, nós sentimos, nós desejamos, né? E nós caminhamos dessa forma. Então, se a origem do seu pensamento está na carne, né? Esse pensamento, essa carne vai gerar na sua vida, na sua mente, treva. Você vai ficar com a mente obscurecida ali. Por que obscurecida? Mas às vezes você está pensando coisas naturais, coisas boas, né? Coisas até lícitas, mas são coisas que elas são alheias à vida de Deus. E a Bíblia fala que a tua mente se alheia à vontade de Deus, às coisas de Deus. Fala que o homem que procede dessa forma tem um pensamento obscurecido, entenebrecido, né? Porque é alheio à vida de Deus, né? Então a vida de Deus ela é a luz dos homens. Essa é a vida de Deus, como fala aqui em João 1:4. A vida de Deus estava nele e a vida era a luz dos homens. Voltar lá para Efésios. Efésios 1:18. Vai vir aqui Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso entendimento, né? 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria, ao espírito de sabedoria na mente, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento, olha só, pleno conhecimento dele. Então, esse pleno conhecimento dele, esse espírito de sabedoria e de revelação, esse pleno conhecimento dele, ilumina os olhos. Agora, a sua mente agora, ela fica aberta para as coisas de Deus. Não é mais alheia às coisas, à vida de Deus. Agora, os olhos do seu entendimento são iluminados, né, para Deus e para tudo que procede de Deus. Então agora você começa a ter discernimento de Deus, né? E você começa a sentir, isso começa a circular em você, porque isso vai avançar para o seu sentimento, para o seu desejo, e agora você vai caminhar, né, conforme a mente guiada pelo Espírito, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Eu queria agora ler um texto em Coríntios, 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui onde que está. Olha só, irmãos, que interessante. É 2 Coríntios 4, 16. Só o 16 só. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, o nosso homem natural, o nosso homem almático se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova, ou a renovação de dia em dia.
o nosso homem interior, ou seja, no espírito, que começa a renovação do homem, né? Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior ele se renova de dia em dia. Então a gente vê aqui que é algo diário, né? Algo que tem que ser experimentado todo dia, né? Dia a dia. É uma experiência com Deus, né? Então essas coisas nós temos conhecimento, né? Ao lermos as Escrituras, e a gente vai conhecendo as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, mas o Senhor ele quer que a gente venha experimentar isso, né? Que a gente venha passar do âmbito do conhecimento para experimento, né? E conforme a gente vai experimentando de Deus, nós vamos ganhando mais de Deus e Deus ele vai avançando em nós. Ele vai avançando na nossa mente, o Senhor ele vai avançando nos nossos desejos, nos nossos sentimentos, né? E é isso que o Senhor quer. Ele salvou o nosso espírito, que é a salvação jurídica, mas ele quer salvar também a nossa alma e o nosso corpo, que é a salvação orgânica, né? Agora, para a gente estar terminando, irmãos, eu queria ler Romanos 12, né? Também é um texto conhecido dos irmãos. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente vai ficar mais no 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então aqui ele fala aqui, né? Não vos conformeis com este século ou com o mundo, né? A gente não pode ficar conformado com o curso do mundo. Então a Bíblia aqui nos adverte a não ter a nossa mente segundo o mundo, né? Se a gente pensa conforme o mundo avança, que o mundo ele é como se fosse um rio, né? Indo para a morte, indo para as trevas. O mundo ele jaz no maligno, a palavra fala, né? Se a gente se conforma ao mundo, a nossa mente fica entenebrecida, né? Porque o mundo ele tem um príncipe, é o príncipe desse século, desse mundo, né? Que ele é influenciado, né? A gente sabe que é influenciado pelo próprio Satanás, né? E diz que o príncipe desse século tem um texto que fala, né? O príncipe desse século, eu não estou lembrando agora, cegou o entendimento. O príncipe desse cegou o entendimento, os homens ficaram cegos, né? De entendimento. Olha só, logo no entendimento, né? Então, quando a gente caminha conforme o curso do mundo, a gente também está caminhando nesse sentido aí, né? De ter a mente, né, cauterizada, entenebrecida pela influência maligna. Quando a gente está pela nossa carne, a gente fica sujeito a isso. Agora, pelo Espírito, não, a gente está seguro, né? Olha só o que fala lá em Provérbios 29 e 25. Provérbios 29 e 25. Provérbios 29 e 25 fala assim, ó: quem teme ao homem arma cilada, mas o que confia no Senhor está seguro. Né? Tem outra tradução que fala: o temor a homens te põe em laço. E o que está falando aqui, irmãos? É quando você teme desagradar a homem, quando o teu temor não está em desagradar a Deus, o teu temor ele está em desagradar a homens. Então você quer ser aquela pessoa política, aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, né? Aquele cara que fala com todo mundo, o cara boa praça, né? Então por que você faz isso? Porque você teme desagradar o homem e você acaba desagradando a Deus. Então, o temor a homens te põe em laço. Diz que isso te laça,
você fica laçado naquilo ali. E daqui a pouco você está pensando conforme aquelas pessoas ali mesmo. Né? Por isso que lá em Romanos fala, não vos conformeis. A gente tem muita situação no mundo que a gente tem que ficar inconformado com aquilo mesmo. A gente tem que estar conformado a Cristo, conformado à mente de Cristo, pensando como Deus pensa, né? Ainda que muitas das vezes, né, a gente vá contrariar algumas pessoas, né? E às vezes o mundo ele vai mostrar o verdadeiro sentimento que ele tem por nós. Aí o mundo ele mostra verdadeiramente as garras dele que ele tem por cada um de nós. Vamos ver agora ainda em Evangelho de João, que a gente está vendo. Evangelho de João 17. Evangelho de João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Isso é Jesus falando, né? É a oração sacerdotal de Jesus. Eu lhes tenho dado a palavra, e o mundo os odiou. Olha só o que o Senhor está falando, hein? Que Ele tem nos dado a palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ainda em João, voltando um pouquinho para trás, 15, 18 e 19. Evangelho de João ainda, só virar a página 15, 18 e 19. 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou, a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, irmãos, é algo para a gente refletir. Se o Senhor fala que o mundo nos odeia, se a gente está muito conformado com o mundo, alguma coisa tem errado pelo menos diante dos olhos de Deus. E acho que se é errado diante dos olhos de Deus, eu acho que é algo para a gente considerar urgentemente, né? Porque a Bíblia fala, não vos conformeis com este século ou com este mundo, né? E quando a gente não se conforma com o mundo, automaticamente o mundo ele começa a se apresentar para a gente de uma forma diferente. Você começa a ser visto com outros olhos pelo mundo. Ele começa a se revelar para você. Talvez você já não seja tão bem quisto como você era, né? Agora você tem que escolher, né? Ou você agrada a homens ou você agrada a Deus, né? Isso é uma escolha também. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século ou com o mundo, mas, olha só que interessante, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então agora, pela renovação da vossa mente, ou seja, o Espírito de Deus renovando a sua mente, você é transformado. Então a nossa transformação, né? Acho que o Senhor ele quer nos conformar a Cristo, né? Quer formar o seu Filho em nós, né? Que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, né? A estatura de Cristo, né? Para que nós, a vontade de Deus que nós sejamos transformados, né? Então, para que nós chegamos a essa provisão de Deus, que é a transformação, é a vida de Deus em nós mesmos, é Cristo vivendo em nós, é menos de nós e mais de Cristo, né? Não vos conformeis com este século ou com o mundo, mas aqui na minha versão está transformai-vos, né? Mas no original a ideia é sede transformados. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, a renovação da sua mente, né? O Espírito Santo de Deus no teu espírito, avançando para a sua mente, te transforma. Ela transforma a sua mente, né? Porque agora você vai pensar, a sua mente não vai ser mais alheia às coisas de Deus. Agora você vai ter a mente de Cristo, né? Então agora
o Espírito de Deus ele vai começar a circular na sua mente, na sua vontade, nos seus desejos, e agora você vai ser transformado, vai sendo transformado, como a gente leu naquele texto lá anterior, né? É algo que acontece diariamente, né? De dia a dia, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior ele se renova dia a dia. É algo que o Senhor quer fazer conosco de experiência, para que a gente venha experimentar de Deus mesmo na nossa vida, né? Para que a gente possa ser transformado. Sede, não vos conformeis com este século, não toma a forma do mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Quer dizer, a renovação da sua mente, ela transforma a sua vida. Então, a base da renovação é a regeneração, né? Para você ser renovado, você tem que ter sido regenerado no espírito. E a base da transformação é a renovação. Para você ser transformado, você tem que ter sido renovado. Porque a transformação, né, ela tem como base a renovação. Então, esse é o circular de Deus dentro do homem, no interior do homem, né? Você é regenerado no espírito, renovado na mente, mente renovada, sentimento renovado, desejo renovado, e agora você é transformado pela renovação da sua mente, sede transformado pela renovação da sua mente. Agora, né, depois a gente prossegue, para que experimenteis, aí você vai experimentar, vai chegar no sentido de experiência com Deus, para que você experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então agora passa a ser uma experiência de vida, da vida de Deus agora fluindo na sua vida. Deus vivendo em você mesmo, né? Só para terminar, irmãos, Filipenses 2, 5. Filipenses 2:5 a gente vai estar terminando. Esse texto de Filipenses 2, né, Filipenses 2 é um texto que ele fala da mente de Cristo. O assunto de Filipenses 2 é a mente de Cristo, né? Então ele vai falar aqui, ó, versículo 5 é o principal, né? Tende em vós o